Hoje eu passei um dia que só pela graça de Jesus Cristo. Vamos orar pela vida do Dimas, que vai trazer a mensagem para nós essa noite. Senhor, derrama da tua graça sobre o teu filho. Usa ele, Pai, como boca do Senhor, para falar aos nossos corações essa noite. Os que estão em casa, aqueles que ouvirão essa mensagem, fala, Deus, com cada um de nós e usa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e sua misericórdia. A palavra de Deus tem por objetivo principal, central, exaltar, engrandecer e bendizer o nome do Criador. Esse é o objetivo central da Bíblia. E se você quer conhecer, se você quer aprender a exaltar, leia, busque na palavra. E um segundo objetivo é salvar a criatura, que somos nós. Então esse é o propósito de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Exaltar ao Criador e salvar a criatura. E o Criador, nós sabemos bem que o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós tivemos nesses dias palavras maravilhosas aqui, e é um convite que eu faço aos irmãos. Procure ouvir as pregações da igreja, envie para amigos. Ela edifica o teu coração. E nesses dias o pastor Fernando nos pediu uma palavra sobre fé. E nós começamos ouvindo o pastor Rafael falando sobre a fé de Abraão. Uma palavra abençoada. Depois veio o pastor Zé Roberto falando sobre fé e obras. Uma palavra também muito abençoada. O Samuel trouxe uma palavra sobre Isaías. E o pastor Fernando trouxe uma palavra que Deus nos revela a todo lugar. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de fé de Pedro. A fé de Pedro. O objetivo dessa palavra é mostrar para os irmãos que Pedro, São Pedro, o apóstolo Pedro, era um homem tão comum como eu e como você. Por isso que Pedro fez de tudo para que o nome do Criador fosse exaltado. E Pedro jamais desejou ser exaltado no lugar do Criador. Então quem era Pedro? Pedro morava em Cafarnaum, era filho de um homem chamado João ou Jonas, tinha por irmão André, que também era discípulo. Pedro era pescador, um homem simples. Pedro era casado. Pedro tinha uma educação limitada. Falava um aramaico meio puxado para Galileia. Mas um belo de um dia, um jovem galileu de 30 anos teve um encontro com Pedro. E o que fez a diferença nesse encontro? A uma humildade de Pedro. Eu gosto de pregar e fazer um paralelo do passado e do presente, para que possamos entender aonde entra a palavra de Deus nos dias de hoje. Você pode ser um Pedro, que vai chegar até alguém que está distante e fazer um convite a ele. Você pode ser a boca de Deus como Pedro. E de outra forma, outra pessoa também, usada por Deus, convidou você como a boca do Galileu. Nos dias de hoje, se o Senhor fosse convidar alguém, como convidou os discípulos, Ele escolheria um office boy, um entregador de pizza,
um publicitário, um bancário, a mim, a você. Pedro não foi escolhido pelo seu porte físico, pela sua condição financeira, por ser casado, por ser pescador. Pedro foi escolhido porque o Senhor Deus assim aprove. E se nós somos escolhidos, estamos aqui nesta noite, você que me ouve pelas redes sociais, se você parou para ouvir a voz do Galileu de 30 anos, que é esta aqui, é porque o Senhor Deus aprove escolher você nesta noite. E qual a diferença? O que aconteceu com Pedro? Irmãos, Pedro era um homem experiente, era um pescador que todas as noites saíam na madrugada para pescar, voltava com o barco cheio, às vezes com o barco vazio, mas naquele dia, naquela noite, ele não tinha pego nada. Qualquer um de nós talvez poderíamos perder a paciência, estar nervoso, cansado, e quando ele chega com o barco vazio, um jovem de 30 anos, olha para ele e fala, lança a rede para o outro lado. Aquele homem, aquela voz doce, abriu mão do seu conhecimento, do seu tempo de barco e obedeceu. E quando alguém faz um convite para você, vamos orar juntos. Ah, mas eu estou tão cansado, eu pesquei a noite inteira, eu estou esgotado, hoje não dá. E quantas vezes a nossa resposta é o oposto da resposta de Pedro? Eu não sei se orar cansa, tem pessoas que tiram até férias. Eu convidei um amigo, ele disse que não está indo na igreja há 2 anos por causa da pandemia. Falei, misericórdia, Senhor. Mas Pedro não hesitou, Pedro obedeceu. Aí você vai dizer para mim assim, mas era Jesus. A palavra é a mesma, o verbo se fez carne. E quando alguém prega no altar a palavra de Deus, é como se o Galileu estivesse falando conosco. Toda a palavra ministrada no altar é o Galileu falando conosco. É Jesus falando com cada um de nós, abrindo o nosso coração. E Pedro era um homem semelhante a nós. Pedro era um homem dedicado, era 880, ele andou sobre as águas, ele cortou a orelha do soldado, ele falou pelo Espírito, ele foi repreendido pelo Senhor, ele caminhou com Jesus por 3 anos. Por 3 anos, Pedro andou com o Senhor Jesus lado a lado. Quando o Senhor Jesus foi traído e morreu, o porto seguro de Pedro desabou. Muitas pessoas têm fé naquilo que vê, naquilo que toca. Enquanto Pedro tocava, abraçava, segurava em Jesus, a fé de Pedro era genuína. Sem detalhe. Mas quando o Senhor Jesus foi morto, aquele homem que andou por 3 anos, negou, sentiu medo. E muitas vezes o mundo traz isso para nós. Nós gostamos de ver uma imagem, um objeto, algo sagrado. É por isso que Deus nunca permitiu que a Arca da Aliança fosse encontrada, para que ninguém o idolatrasse. O objetivo não é a matéria, mas é o Criador, a sua essência.
E o povo quer ídolos para adorar. Ou é estátua de barro, ou é homens de carne. Não, porque o fulano de tal que é o bom. Às vezes você vê na igreja uma propaganda de um culto de oração, o nome do pastor é muito maior do que o nome do Senhor Jesus. Isso é humilhante. E se a unção sair dele, ele não é nada. Mas Pedro passou por tudo isso. Passou pela humilhação, passou pela decepção de não ter mais aquele que era o seu porto seguro. E por 3 anos, Jesus esteve com os discípulos, com todos eles. Mas após a sua morte, 40 dias aproximadamente, apareceu para os discípulos e disse: olha, permaneçam juntos, que a promessa vai se cumprir. Por que só 120 estiveram juntos? Por que não foi os 3.000? Por que não foi a cidade inteira? Porque Deus gosta de família. E família não é turista, família é quem está junto. O turismo na casa de Deus não funciona. Aqueles que gostam de buscar a Deus só quando tem dificuldades, quando tem problemas, quando está em aflição, não funciona. Deus pode até dar o milagre na vida dele, mas o calor de Deus é diferenciado para a família. Quem congrega todos os dias, quem busca todos os dias, para quem lê a palavra todos os dias. Realmente o milagre é para todos. Eu posso orar por um incrédulo e Deus operar um milagre na vida dele, não tem problema. Mas a salvação é individual, é pessoal. É o que Deus deu em especial para mim e para você. E aquele povo permaneceu na cidade. Se você quiser abrir a tua Bíblia, em Atos, nós vamos ler alguns versículos de Atos. Atos 2, verso 1. E a família reunida, em Atos 2, diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes. Por que cumpriu? Porque era uma promessa não de agora, mas do passado. Os profetas profetizaram que o verbo ia se fazer carne, ele ia padecer por nós, ser traído por nós. E quando ele voltasse para o Pai, ele derramaria do seu Espírito. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como línguas de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles. Irmãos, aqui nós estamos numa congregação. Deus derrama a sua unção nesse lugar, mas é individual para cada um. Se cada um dos que estão presentes buscar o Senhor, Ele vai se revelar. Mas se tiver alguém aqui com o pensamento lá longe, com o coração frio, distante, não tem como Deus agir sobre ele. No Pentecostes, as línguas de fogo eram individuais em cada um, mesmo eles sendo uma família. O Espírito de Deus trabalha individual, a salvação é individual. Eu lembro que eu falei no começo, esse livro nos ensina a adorar somente um.
E o Espírito de Deus veio sobre nós, ensinando-nos a adorar somente um, só o Criador, somente Ele. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. As línguas é que o povo que estava ali em Pentecostes eram de todas as nacionalidades, e eles falavam na língua de cada um deles, assim como também o Senhor permite falarmos em língua dos anjos, mas nesse caso, falou-se na língua do povo que estava presente naquele lugar. Deste dia em diante, a vida dos discípulos mudou. Lembra que eu disse que Pedro andava ao lado do Senhor Jesus. Depois de Pentecostes, o coração de Pedro passou a ser templo do Espírito Santo. Jesus começou a morar dentro de Pedro. Vou fazer uma parte agora para a igreja. Não importa a igreja que você frequenta, se você pode frequentar todos os dias, se você não tiver uma intimidade com Jesus, se você não for íntimo de Jesus, você não será salvo. Pedro andou, viu, 3.000 pessoas viram milagres e curas e depois o condenaram. Se Jesus não estiver aqui dentro, não tem transformação, não acontece nada. É um sepulcro caiado. É uma aparência de coisa boa, mas por dentro é ruim. Quem tem Jesus aqui dentro não tem preguiça de orar. Nada impede de cultuar. Está sempre pronto para ouvir ao Senhor. A prioridade é a palavra de Deus. A prioridade é cultuar a Deus. Mas quando estamos só na companhia dos santos, mas não o santo dentro de nós, a coisa é diferente. A pandemia, parece que ela chacoalhou a árvore e as folhas secas caiu tudo. Ficaram poucas folhas verdes. Nós não sabemos o que é provação, essa pandemia não é nada. Ninguém cortou a cabeça de ninguém porque está orando. Ninguém proibiu de as igrejas estar abertas. Deus tem preparado-nos, o seu povo, para a grande tribulação que está chegando. E o povo não está acordando. A Ana falou alguma coisa aqui maravilhosa. O povo não tem valorizado o conhecimento bíblico. Tem cristão que não sabe quem é Moisés, quem foi Davi. O que Jesus veio fazer aqui? Irmãos, frequentar a igreja e não mudar a vida é ser morno, e os mornos serão vomitados, diz a palavra de Deus. Atos 1:13. Quem que estava lá nesse lugar? Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui nesse texto. Atos 1, verso 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, o irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes na fé e súplica, e as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Irmãos, o testemunho de Maria é louvável, mas ela foi uma serva, e ela precisava estar no cenáculo, ela precisava do Espírito Santo, ela precisava colocar o Espírito Santo dentro do coração dela, como todos eles. Todos eles. E esse cenáculo, esse Pentecostes, ainda está acontecendo hoje.
Toda vez que você diz, Senhor Jesus, muda a história, entra na minha vida, o Pentecostes acontece. Porque sem Pentecostes não é batismo. Aqui batizamos na água, aspersão ou imersão, não importa. O que importa é o Espírito Santo dentro de você, confirmando o que está aqui. Ah, mas eu batizei, nem lembro quando. E daí? Cadê a marca da promessa que está aqui? Sem a marca da promessa, não acontece nada. A cada dia as igrejas vão ficando mais vazias. Por quê? Porque só tem religiosos. É social. Observe, irmãos, qualquer evento diferente, no dia de culto você escolhe um evento. Você sempre tem uma desculpa. Agora, infelizmente, é a carne que está cantando mais alto. Então, dê ouvido à carne. No dia que o Senhor estalar o dedo e te chamar, acabou o teu tempo. E para os irmãos católicos, não adianta orar para defunto. Eu não vou convencer Deus que Ele era bom. Eu tenho que estar em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Atos 3:1. Tudo isso eu falei para... Esse é o versículo da pregação. Esse do que nós falamos foi uma introdução. Para você entender o que aconteceu agora. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo na hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então veja bem, no começo da palavra, Pedro, pescador, o Galileu o chamou, ele por 3 anos andou com o Galileu, viu milagres, viu curas, viu prodígios. Quando Jesus morre, Pedro recua, sente medo, trai, não conheço. Aí vem o Pentecostes, derrama sobre ele a unção, ele enche o coração de Jesus, ele é batizado no Espírito Santo. Em outras palavras, o ministério de Jesus passa na vida dele, como na vida de todos que estavam presentes. Eles começam a falar nas línguas do povo que estava naquele lugar. Pedro tem uma palavra de pregação e 3.000 se convertem. Ele estava no auge, e ele e João vão para o templo orar. Havia um aleijado, um coxo de nascença, que por todos os dias ele era colocado, na onde? Na porta do templo. Os estudiosos falam que Pedro não era um judeu assíduo, mas com certeza, todos já tinham visto aquele aleijado ali, todos. Pedro já tinha passado por ele, todos já tinham visto. Todos que iam no templo passavam, ou que passavam na rua. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Era comum para o coxo pedir, na porta do templo talvez o povo era mais sensível, e alguns davam algum dinheiro para aquele camarada. Se não desse nada, ele não ia fazer o ponto ali. Talvez Pedro não seria estranho para aquele aleijado.
ou vice-versa. Mas naquele dia especial, Pedro tinha algo dentro dele que valia muito mais que dinheiro. Aquela música, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor. Essa música eu estou no velório do meu pai. Tem 40 anos isso, eu lembro dela todos os dias. Eu preciso lembrar dela. Porque não é a circunstância que me deixa feliz. É o Jesus que está em mim que me deixa feliz. Foi o que o pastor pregou aqui hoje, falou no começo. A vida de Pedro mudou totalmente, porque ele era um pescador tranquilo, devia dormir cedo com a sua esposa, mas quando ele passou a servir a Jesus plenamente, o tempo dele diminuiu, não sei nem se ele tinha férias, se ele tinha tempo, ele passou a servir ao Senhor. E às vezes cantamos, queremos ser servos do Senhor, mas olha, Senhor, eu sou teu servo, mas eu só vou poder te atender de segunda, das 8 às 8h30. E se der tempo na sexta, outros os dias não vai dar. Então você não é servo. Você quer pôr Jesus como teu servo. Quando nos dispomos a servir ao Senhor, é servir ao Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Senhor. Se não fizer, o Senhor é do mesmo jeito, é Senhor. Naquele dia especial, Pedro passava ali, ele estava diferente. E Jesus, que Pedro caminhou por 3 anos, estava dentro dele. Imagino que se Jesus encontrasse aquele coxo, igual Pedro encontrou, as palavras seriam as mesmas. Levanta. Eu vou te dar o que eu tenho, levanta. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Por que o olha para nós? Às vezes, pessoas que são só religiosas, têm uma dificuldade. Você que me ouve pela internet, preste atenção nisso. Às vezes você pede oração para algum determinado problema, para todo tipo de pessoas, todo tipo de crença, pessoas que adoram ídolos, pessoas que creem em mortos e assim sucessivamente. E o milagre acontece. E para quem vai a glória? A Bíblia diz que só o Senhor é digno de glória. Então eu creio que muitos, ele pedia esmola para todo mundo. E Pedro disse para ele assim: olha para nós, eu vou te mostrar quem vai te dar, para você saber para quem você vai agradecer. Amém? Quem vai te dar, e você vai saber quem você vai agradecer. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés se firmaram. Agora um homem com autoridade no nome de Jesus. Irmãos, a mesma autoridade que Jesus deu a Pedro, está nos oferecendo hoje, neste lugar. Quando você se dispõe a servir ao Senhor, a mesma autoridade de Pedro, Ele está disponível a nós. Assim como as mesmas perseguições, assim como os mesmos açoites, o pacote vem completo, querido. Não pense você que ser cristão é sombra e água fresca, porque não é. Aqui é um período passageiro, que pagamos um preço para servir, porque sabemos que uma eternidade nos espera. Amém?
Ele sabia o preço que Jesus havia pago na cruz pela humanidade. Pedro sabia que o quanto mais se dá, mais se recebe. Não pense você, quando Pedro deu o que tinha, ele ficou sem nada. No mundo espiritual, irmãos, quanto mais você dá, mais você recebe. E não é financeiro que eu estou falando de algo espiritual. Quanto mais você ora pela conversão das pessoas, pela mudança de vida, Deus te abençoa muito mais. Quando você tem piedade na área financeira, também você é abençoado. Mas nunca dê esperando a volta. A Bíblia fala: o que você dá com a mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Mas na oração é muito válido. O que tenho te dou, levanta e anda. Isso traz o que o pastor Fernando pregou no domingo. Nós não temos mais quem intercede por nós, homens, sacerdotes. Você fala direto com o Pai, é um acesso livre, é livre. Você é templo, você é preenchido do Espírito Santo, você pode orar pelas pessoas. Você faz o papel, você dá a sequência do ministério de Jesus aqui na terra. Verso 8, 3:8. E saltando, ele pôs-se de pé, louvado seja Deus, e andou. Um homem que era aleijado por toda a sua vida, se pôs de pé e andou. E com eles entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Outro homem que abriu mão do seu orgulho. Ele podia falar: olha, obrigado, tchau, que eu vou avisar minha mãe, eu vou contar para o meu pai, eu tenho amigos lá. Não, ele entrou no templo. Por que que ele entrou no templo? Porque na época, irmãos, era proibido o aleijado entrar no templo. Havia uma lei que quem era deficiente físico não podia entrar. Eu imagino o sonho daquele homem por anos, querendo entrar e ver como é que era lá dentro. Quantas pessoas estão aí, não são coxas, não são aleijadas, não são deficientes, mas têm uma deficiência de Deus tremenda, e passamos perto dela e não damos o que temos. A palavra diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifadores, são poucos os que dispõem a evangelizar. Para quantas pessoas você fala de Jesus por dia, você vai ser cobrado disso. Jesus morreu pelos meus pecados, livrou-me da morte, tirou o jugo das minhas costas e pede uma coisa só para mim: que eu o adore, que eu fale dele para o próximo. Só isso que ele pede para mim, mais nada. E eu não consigo cumprir o que ele me pede. Não consigo. Ah, isso é fanatismo. Eu não acredito. Fanatismo é um cara que pega um ônibus aqui e vai torcer para um time lá em São Paulo, correndo o risco de levar uma facada, um tiro. Isso é fanatismo, isso é doença. Agora, você sair da tua casa, mesmo chovendo ou não, pegar um ônibus e vir na igreja, você vai falar que isso é fanatismo? O camarada está ali tomando cerveja, ele grita quando faz um gol, ele fica louco, histérico, e você dá um glória a Deus na igreja, você é fanático? Isso é mentalidade do inferno. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. Eu tenho um amigo que diz que o céu é barulhento, porque ninguém contém. A gente não vai conter de tanto gritar, glória, glória, aleluia. Porque Ele fez tudo por mim. Tudo. Estamos terminando já. Deus operou imediatamente naquele homem.
Irmãos, tem situações que Deus opera imediato, tem situações que Deus dá um tempo, mas o importante é você fazer a sua parte, eu fazer a minha parte. Eu preciso orar pelas pessoas, eu preciso falar de Jesus pelas pessoas, eu preciso convidar as pessoas, eu preciso, faço a minha parte. A conversão pertence ao Senhor Jesus. A sua atitude foi de louvar a Deus e testemunhar dentro do templo. Ele era um homem conhecido por todos, que todos viam. Não é ele, não é aquele que fica ali fora. É interessante que a graça de Deus muda até o semblante, porque o camarada que estava deprimido, aleijado ali, quando ele é curado, o semblante muda. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o semblante dela muda. A alegria está no coração, é de dentro para fora. As pessoas vão olhar e falar assim, mas será que é ele mesmo? Eu nunca vi ele rindo, eu nunca vi aquele brilho nos olhos dele. Muitos estão mendigando migalhas, enquanto nós negamos o Evangelho, estamos acomodados com a nossa religiosidade. Irmãos, às vezes eu ouço algumas coisas que as pessoas falam assim, eu vou na igreja buscar a Deus. Irmãos, vem na igreja e traga Deus dentro de você, vem cultuar o Senhor. Que buscar? Aqui é um lugar que nós cultuamos, não tem um altar aqui que tem um Deus aqui dentro. Deus está aqui dentro. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O sacrário é aqui, não é um quadrado, uma caixa. Vem cultuar, vem se alegrar com os irmãos. Se tiver alguém alegre, se alegra. Se tiver alguém chorando, chore com ele. Um abraço vale muito, irmão. Vale muito. Venha cultuar. O Pentecostes não acabou. Jesus quer morar em nossa vida, como aconteceu nesse milagre de Pedro. Quer tirar o nosso medo, tirar a nossa timidez, a nossa vergonha. Quer nos fazer anunciar um evangelho vivo, não é um evangelho morto. A palavra de Deus não é passado, irmãos, é presente. Ela se renova todos os dias. Às vezes, vivemos como o homem coxo. A diferença é que ele é deficiente e está lá fora. E às vezes estamos coxo aqui dentro. Vemos as pessoas passarem com o Espírito Santo, entrarem, sair. Vemos as pessoas com alegria. Vemos a palavra do pastor sendo ministrada. Pessoas alimentando. E não acontece nada com a gente. Porque não abrimos o coração para que o Espírito de Deus entre. Se Deus não entrar dentro de você, se o Pentecostes não acontecer com você, é em vão a tua religião, é em vão. Jesus é a prioridade em nossa vida. E não é só no culto, é 24 horas. E para terminar, quando você é convidado para fazer uma viagem, pense bem no que eu vou dizer. Você vai para um país estranho, um país diferente. O que você leva? Você leva uma bagagem e você leva o passaporte. O que é mais importante? É as viagens, é os passeios ou é o passaporte? O passeio é importante, mas o passaporte vai trazer você de volta para casa.
Porque você naquele país, você é estrangeiro. A Bíblia diz que nós estamos aqui na terra como estrangeiros. E o passaporte chama-se Senhor Jesus Cristo. Quando você der mais atenção nos prazeres e esquecer do passaporte, você vai ficar aqui. Sem o passaporte, sem Jesus, você não entra na terra prometida. Eis que estarei preparando um lugar para vós. Eu sou a porta. E esse passaporte, o que dá direito? A entrar, a passar por ele. E como é que adquire? Aceitando Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Valorizando o que Ele fez por mim. Conhecendo a sua história, que passou a ser a minha história, a minha vida. E a palavra diz, se hoje ouvirdes a voz. O que é ouvirdes a voz? Se hoje essa palavra tocou em você, não endurece o teu coração. Resolva hoje, tome uma posição hoje, aceite Jesus agora. Porque amanhã o inimigo vai esfriar o teu coração. Por isso que a palavra fala hoje, fala agora. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesta noite. Obrigado pelos aqueles que estão nos ouvindo em casa, Pai, que a mesma palavra de fé que colocou no coração de Pedro, que ela entre no coração de cada um dos irmãos que está nos ouvindo nesta noite, tanto os presentes como os que estão em casa, Pai. Que haja um Pentecostes na vida de cada irmão nesta noite. Se você não decidiu ainda a tua vida por Jesus, tome a decisão nesta noite, irmãos. Diga, Jesus, eu quero que mude alguma coisa em mim, eu quero mudança. Eu sou religioso, tradicional, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu dou liberdade para que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história, Senhor. Renova, Jesus. Renova, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Tira a frieza de coração. Tira a frieza, Pai, a incredulidade, a religiosidade. Nos traga mais próximos, como servo do Senhor, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, Jesus, dos irmãos que estão nos ouvindo, dos irmãos que estão presentes, da responsabilidade da palavra que o Senhor ministrou nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer
do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus trouxe uma mensagem de salvação essa noite. E eu queria convidar vocês a ficarem de pé, por favor. Os que estão em casa também. Aqueles que foram tocados pela palavra, de entregar-se a Jesus, de entregar a sua vida, de confessar que Ele veio aqui em carne, que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e crer isso no nosso coração. A Bíblia fala que nós seremos salvos. E como foi bem dito aqui, talvez o dia seja hoje, não é para amanhã, é para hoje. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não chegar para mim, para você que nos está ouvindo essa noite. Então eu queria que você curvasse sua cabeça só por um instantinho. Se você quiser fazer a confissão de que Jesus é Senhor da sua vida, faça agora. E repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor veio aqui nessa terra. O Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. Eu confesso que eu sou um pecador. Eu confesso que eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Faz morada, Senhor Jesus, em meu coração e faz a Tua obra em minha vida. Senhor Jesus, eu quero confirmar essa oração que foi feita. Salvação é pela fé, Senhor. Salvação é um ato do Senhor para com o ser humano. Não é nós que escolhemos, mas foi o Senhor quem escolheu. E nós clamamos a Ti essa noite, Pai, que haja salvação aqui na igreja e também haja salvação para as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Ó Deus, salva almas, salva vidas, Senhor Jesus. E que o Senhor cumpra a Tua obra em cada um dos nossos corações. Queremos apresentar também todos os pedidos que foram colocados aqui, Senhor. O Senhor conhece cada um deles, esses que foram colocados aqui no chat do YouTube da nossa igreja. Estenda as Tuas mãos agora sobre cada família, sobre cada vida. Que o Senhor possa completar a boa obra de Deus, Senhor, curando, libertando, agindo em favor de cada um de nós, Senhor. E que o Senhor confirme a Tua palavra nos nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, possa estar agindo poderosamente em cada uma das nossas vidas essa noite, Pai. Confirma essa palavra que foi pregada, Senhor, e trabalha em cada um dos nossos corações, ó Deus. E as pessoas que estiverem em casa, que sejam alcançadas também e tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Como foi pregado aqui, Senhor, nós queremos ser morada do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós já confessamos Jesus e agora queremos o batismo com Teu Espírito Santo. Queremos o selo do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos viver na eternidade com o Senhor. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente aí quem está ao seu lado. Os que estão em casa, Deus abençoe também, em nome de Jesus.